Ok, vamos lá. Mais uma vez, bom dia. Agora, bom dia para todo mundo aqui que também vai assistir nossa aula gravada. Hoje estamos na Lesson 17, e hoje nós vamos falar de 2 pontos, assim, bem legais, tá? Mas o primeiro ponto relacionamos a landscapes, e essas landscapes são paisagens. E o segundo ponto, na parte gramatical, a gente vai falar sobre adjective rules. Existem algumas regras que precisamos seguir para a gente dar características a alguma coisa, ok? Então, quando chegar nesse ponto, a gente vai conversar melhor sobre isso. Por enquanto, vamos ao nosso warm-up. Por enquanto, só tem Miguel também aqui comigo. Então, vamos lá, Miguel. How are you doing? I am good. Okay, I'm okay. I'm okay. I am good. Pode se encaixar. How was your day yesterday? My day yesterday was good. Ok. Deixa eu só aprovar que alguém está chegando aqui. Dória. Ok. Acho que... chegou. Good morning, Vitória. Good morning, teacher. Morning. Então, já te pergunto a próxima. Então, my day was... O quê, Miguel? Sorry? Good. Good. Okay, thanks. Vitória, what did you do yesterday in the morning? Como que fala trânsito em inglês? Oh, meu Deus, é traffic. I went traffic. Você estava no trânsito? Ficou no trânsito? Fiquei no trânsito por causa da greve. Oh, meu Deus. Então vamos... Eu passei boa parte da minha manhã lá. Que isso? Eu fiquei sabendo sobre greve que teve de ônibus. Loucura. O termo ficar preso é stuck in traffic. Okay, repeat. I was stuck I was stuck in the traffic. in the traffic. Miguel, what did you do yesterday in the afternoon? I don't go to school. Como é que eu posso falar para dizer que eu faltei à escola? I missed the school. I missed the school. I stay at home. I studied, watched TV, and that is all. Watch TV. Okay. Vitória, yesterday at night, what did you do? Vitória? I went home and did my devotional. Devocional, no caso. Ok, devotional. Isso, devotional. Então, você voltou para casa, né? Isso. I went home and did my devotional. Okay, I went home and did my devotional. Very good. So, let's go. Como eu já falei, o nosso vocabulary é sobre landscapes, paisagens. E aqui nós temos algumas são conhecidas, outras nem tanto, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem a repetição aí, tá? Let's go, repeat. Beach. Tirou do mudo, Vitória?
Beat. Com entonação. Beat. Canyon. Bridge. Esse som do DG, ele causa uma estranheza, porque fica mais ou menos assim. Bridge. 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 Ok. Dam. Isso é uma represa. Tá? Dam. Temos canyon. Cave. Desert. Desert. É como se vocês tivessem um acento em cima desse E. Desert. City. Island. Esse S não é pronunciado. Island. Forest. Forest. Cliff. Isso é um penhasco. Cliff. Coast. Field. Esse field é um campo. Tá? Teve algum para vocês que trouxe alguma questão de pronúncia? Pode falar. Acho que mais o Islands mesmo, que eu pronunciei a vida toda como Island, né? É, por ele ter S, né? Mas ele não é pronunciado. Deixa eu aprovar a Michelle aqui. Morning, Michelle. Cadê? Se não puder falar, me manda aqui mensagem no... Hi, teacher. Sorry. Good morning. Ok, morning. Então, vamos aqui. Estamos na parte de landscape. Então, Miguel, foi só a parte de island mesmo que você não sabia sobre a questão da pronúncia, né? Island. Não tem esse S. Mas alguma, Vitória, teve algum? Não, né? Ok. Então, só repassando as pronúncias para vocês terem em mente. Desde o início ali. Beach, canyon, bridge, dam, cave, city, desert, forest, island, cliff, coast e field. Tem mais no próximo. Repeat. Jungle. 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 Tunnel. Pond. Sea. Lake. Village. Stream. Volcano. Farm. Waterfall. Mountain. Ocean. Road. Ok? Então, tivemos aí, por exemplo, pond é uma poça, diferente de stream, que é um córrego. Ok? Tem mais algum que possa trazer alguma confusão para vocês lembrarem? Não? Ok. É Então, volcano. volcano. Volcano.
Ok. Uhum. String, né? String. Ah, tá. Entendi. Então, vamos lá. Vocês têm aqui um monte de landscapes, um monte de paisagens que vocês podem utilizar para criar as frases de vocês. So, vocês vão criar, you're going to create 5 sentences using landscapes, tá? Utilizem as landscapes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nessa primeira página aqui, mas eu vou tirar print dessa e vou enviar no grupo de vocês, que aí vocês conseguem ter acesso às 2 páginas com tranquilidade. Vou botar lá agora. Pronto. E aqui eu vou deixar nessa, ok? Então, criem as frases, pode mandar aqui no chat da nossa chamada para ficar mais fácil de fazer a correção. Let's go. São quantas frases mesmo? 5. Ok.
Michele, você precisa que tire o outro, os dois. Pode deixar os dois, por favor. Tá bom. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Michele mandou as frases, deixa eu ir já corrigindo, já vai fazendo as mudanças, Michele. My nephew lives in a village, ok? Nessa hora de você falar in a, conecta os dois, tá? Então, in a. My nephew lives in a village. The road to my grandparents' house is very long. Okay. 3. The access tunnel to Rio de Janeiro is closed. 4. I prefer to spend my vacation in the mountain. 5. Looking at the sea brings me peace. Very good, Michelle. Can you read, please? Pode ler. Well, my nephew lives in a village. 2. The road to my grandparents' house is very long. Tá um pouco estranho o áudio, Michelle. Eu não sei se tem. Se você fizer pelo outro, se fica melhor, ou se você tá com fone. Vê se melhorou agora, por favor. Ah, com certeza. 1. My nephew lives in a village. Isso. 2. The road to my grandparents' house is very long. 3. The access tunnel to Rio de Janeiro is closed. 4. I prefer to spend my vacation in the mountain. Mountain. 5. Looking at the sea brings my peace. Brings me peace. Brings my peace, certo? Brings me. Você tá falando com brings my. Brings me. Me, ok. Brings me peace. Very good, Michelle. Tá melhorando também a pronúncia, tá? Show. Continua assim. Ah, só um comentário. Amei o shadowing, tá? Fiquei ontem à noite assistindo e Que repetindo. bom, que bom. Se vocês não viram, gente, shadowing foi o tema do vídeo que eu postei ontem lá no canal no YouTube. Então, já que a Michelle deu esse feedback que eu amei, obrigada, Michelle, eu vou colocar junto do material de vocês. Né? O shadowing é uma técnica de reforço de fala, de leitura, então vocês podem utilizar para reforçar os de vocês também. O nível também é bem simples, então dá para vocês fazerem. É um vídeo mais simples, né, Michelle? Mais rápido, mas é papo. Você vai e você faz a prática. Então, obrigada, Michelle, pelo feedback. Vamos lá, gente. Miguel mandou um pouquinho antes de Vitória, então já vou fazer aqui a leitura. Let me take you down. Só faltou um Nzinho em down, depois do W, Miguel. Let me take you down, because I'm going to strawberry fields. Welcome to the jungle. Isso me traz à memória uma música. My grandfather has a farm. I like drawing deserts. To the east lie misty mountains. The ocean is very deep and mysterious. There are many waterfalls in Brazil. Okay. Então vamos embora, Miguel. Can you read? Let me take you down, because I'm going to strawberry fields. Said Beatles. Welcome to the jungle. My grandfather has a farm. I like drawing deserts. To the east lie the mighty mountains. The ocean is very deep and mysterious. There are many waterfalls in Brazil. Very good. Agora, deixa eu ver aqui. Vitória. I'm going to
to the beach tomorrow with my friends. Did you see in the news that the dam burst last night? It burst. The islands in the Caribbean are very beautiful. I love walking in the forest. I feel at peace. The city is very busy. Pronúncia busy, tá? Can you read, Victoria? I'm going to the beach tomorrow with my friends. Did you see in the news that they dam burst, né? Burst last night? The islands in the Caribbean are very beautiful. I love walking in the forest. I feel at peace. This city is very busy. I feel at peace. Okay, at peace. Very good, guys. Beleza, então nessa parte do vocabulary, já conseguimos fazer essa parte toda. Very good, eu tô percebendo realmente que tá tendo essas melhoras, sabe? Vocês têm tido essas melhoras. E o que é melhor? Vocês têm essas melhoras porque se esforçam. Eu não sei, no momento, o que vocês têm feito para praticar fora da aula. Inclusive, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade do que vocês têm feito. Mas não deixem de revisar conteúdos, buscarem por conteúdos que vocês se interessam em inglês. Às vezes as pessoas pensam que estudar inglês é você ter que se sentar por horas num dia em específico da semana, estudando com a cara no caderno e pronto. Não é bem isso, tá? Na verdade, é você adaptar o seu dia a dia para fazer parte dessas coisas. Eu sei que vocês estão no início ainda, por mais que o livro 1 tenha 25 aulas e vocês estão na 17, ainda assim vocês estão bem no início de tudo. Mas eu só vou compartilhar para vocês aqui um evento que vai ter online mesmo, tá? Quem tem a possibilidade de estar, ótimo. Mas quem não tem, acha que é melhor ficar de casa acompanhando, vai ser online. A Cambridge faz todo ano um evento de professores, tá? É um evento de professores. E se chama Cambridge Day. Depois eu vou mandar para vocês o linkzinho. Às vezes vocês querem acessar só por curiosidade, né? Como é um evento de professores, fica um pouquinho mais assim, né? Se é de professor, então por que eu estou lá? Mas se vocês quiserem fazer parte, pelo menos entrar um pouquinho, ver como é que é a experiência de um ambiente imersivo, é legal, tá? Então, eu vou mandar para vocês no grupo o link para vocês se inscreverem. Vocês vão precisar se inscrever como professores, tá? E o evento é num sábado, nesse mês de julho. Aí, caso vocês queiram fazer parte, me avisem para eu saber que vocês estão lá assistindo. E eu estarei, mas não vou conseguir ir presencialmente. Estarei online também. É meio longe para mim, tá? Todo ano eles têm aqui no Rio e em várias capitais no país. Então, quem consegue ir, eu já fui, na vez que foi bem próximo ali no centro do Rio. E é interessante vocês estarem presentes em situações como essa. A Cambridge, se vocês souberem, né? A Cambridge é uma universidade britânica, então a maioria das pessoas que vão palestrar nesse lugar são professores britânicos, então toda a parte de pronúncia e sotaque é relacionada ao lado britânico. Não quer dizer que não tenham brasileiros, professores brasileiros, mas tudo no evento é falado em inglês. Até mesmo se a pessoa tiver que falar sobre uma coleção de livros que a Cambridge está apoiando a venda no evento, ainda assim
tem que ser em inglês. Então, um ambiente imersivo. Se vocês quiserem fazer parte, vai ser show. Mas me avisem para eu ficar ciente e acompanhar vocês até mesmo no WhatsApp, se for necessário, no dia. Ok? Outra coisa, antes da gente ir também para essa parte de grammar. Se vocês tiverem algum feedback relacionado ao curso, em relação também às aulas, me mandem por escrito, por favor. Eu vou abrir uma segunda turma do Empire em agosto. É o que eu quero fazer, né, depois do recesso de vocês. Vocês terão recesso nas 2 últimas semanas de julho, tá? Então, já passando as datas aqui para vocês. Deixa eu abrir o calendário. Nos dias 22 e 29 de julho, vocês não terão aula por conta do recesso. Nós vamos com aula até o dia 15, né? Hoje, dia 8 e dia 15, com aula normal. Aí, dia 22 e 29, recesso. E voltamos à aula de vocês no dia 5 de agosto. Ok? Então, com relação ao recesso, as datas são essas. Qualquer coisa, eu ainda vou mandar um informezinho no grupo sobre o recesso, mas eu gosto de antecipar vocês para caso vocês queiram fazer alguma coisa nesse período, já conseguir se planejar, ok? E aí, com relação à abertura de uma segunda turma da Empire, eu quero iniciar em agosto também uma turma nova já para ter nesse período de recesso pessoal já entrando. Se vocês tiverem alguém para recomendar também, eu vou agradecer muito. Mas, se tiverem o feedback, vocês já me ajudam bastante, ok? Então, se eu puder contar com vocês para mandarem feedback lá no grupo, eu tiro o print e posso divulgar. Ok? Thank you, let's go. Vamos para o nosso grammar. Vamos falar sobre adjective rules. Regras de adjetivos. Existem 2 formas da gente utilizar adjetivo nas nossas frases. Mas primeiro a gente precisa entender o que é um adjetivo, tá? Guys, adjetivos são aquelas palavras que nós utilizamos para dar característica, seja a uma pessoa, a um objeto, a um lugar, tá? Então, cores, como aquilo se encontra, qual a condição dessa coisa, tudo isso é adjetivo. E quando nós damos um adjetivo a algo, nós colocamos junto com um substantivo. O que é um substantivo? O nome das coisas, até mesmo os nossos nomes são um tipo de substantivo. Então, quando eu pego esse copo aqui, dizer que é um copo grande, dizer que a cor dele é preta, são características, são adjetivos. Agora, o fato do nome disso aqui ser copo é um substantivo, ok? Deu para entender até aí? Ok. Então, entendendo aí a questão do substantivo e do adjetivo, aí a gente consegue entrar no conteúdo das regras, tá? Existem 2 formas de nós utilizarmos esses adjetivos. A primeira delas é quando nós colocamos os adjetivos antes do substantivo. Então, eu falei para vocês, o adjetivo é a qualidade, o substantivo é o nome daquilo que nós estamos dando a qualidade, a característica. Então, substantivo em inglês significa noun, substantivo. Quando nós utilizamos essa primeira regra, é quando nós colocamos o adjetivo antes do substantivo. É por isso que muita gente fala, o inglês é difícil, porque eles falam de trás para frente. E isso aqui é uma das razões, né? Nós precisamos colocar nessa regra aqui o adjetivo antes do substantivo. Então, na nossa cabeça, quando a gente fala casa bonita em português, nessa regra aqui, a gente coloca beautiful house. É por isso que as pessoas falam que está fora do nosso entendimento como falantes de português. Então, essa primeira regra é coloque o adjetivo antes do substantivo.
E nesse caso, nós usamos os adjetivos para identificar ou descrever esse tal desse substantivo, tá bom? Então, a estrutura nisso daqui é o adjetivo junto com o substantivo. Eles vêm um coladinho no outro. Exemplo. A beautiful house. Beautiful é o adjetivo, house é o substantivo, o nome da coisa. Quando eu digo a small black dog, eu coloquei um adjetivo aqui, outro adjetivo aqui, sem separação de vírgulas, e dog é o meu substantivo. Então, a diferença de cima para baixo é que eu usei 2 adjetivos antes do mesmo substantivo. E no terceiro exemplo, eu digo que é expensive Italian restaurant. Então, mais uma vez, 2 adjetivos para restaurant. Remember, lembre-se, when using multiple adjectives, follow the adjective order. Então, quando vocês utilizarem multiple adjectives, ou seja, mais de um, vocês precisam seguir isso aqui, a ordem dos adjetivos de acordo com o inglês, que é essa regra aqui de baixo. Beleza. Então, vocês já viram nas nossas regras que nesse primeiro formato eu tenho que colocar o meu adjetivo antes do meu substantivo, certo? Mas você também descobriu que se eu estiver utilizando mais de um adjetivo na minha frase, eu tenho que seguir uma ordem específica de adjetivos, que é uma coisa que a gente não para muito para pensar em português, né? Mas que ordem é essa? Vamos lá. Se eu tenho que seguir a ordem dos adjetivos, que ordem seria essa? Então, vamos lá. Continuamos utilizando o substantivo como última coisa na nossa frase. Aqui nós temos o substantivo bag, dress e vase. Ou seja, bolsa, vestido e vaso. Então, temos aí 3 objetos que nós vamos colocar para descrever com os substantivos. Perdão, com os adjetivos. Então, vamos lá. De acordo com a nossa regra de adjetivo, de ordem de adjetivo, qual é o primeiro tipo? É o tipo de adjetivo de opinião. Então, se eu digo que uma coisa é bonita, feia, agradável, é uma opinião de quem está falando. Por isso, é um adjetivo de opinião. Se na minha frase eu tenho que colocar algo desse tipo, esse é o primeiro tipo de adjetivo que eu tenho que adicionar ali. Existe também os adjetivos de size, que é de tamanho. Então, small, que é pequeno, large, que é grande, ou big, também se encaixa aqui. O segundo tipo é shape, que é formato, forma. Se alguém é magrinho, se há alguma coisa longa, tipo cabelo longo, vai cair aqui nessa ideia de shape. Ok, Jay, até aí eu entendi que se eu utilizar mais de um adjetivo na minha frase para descrever um substantivo, eu tenho que seguir a ordem dos adjetivos de acordo com a lógica da língua inglesa. Ok, até eu entendi. Também entendi que tem tipos diferentes de adjetivos e que eu tenho que seguir essa ordem aí. Mas eu tenho que ter um monte de adjetivo nas minhas frases? Não, gente. Em sua maioria, vamos pensar no nosso dia a dia. A gente, quando descreve alguma coisa, a gente passa muito de 2, 3 adjetivos na hora de descrever? Eu, pelo menos, não. Eu não saio dando características às coisas assim, ai, sei lá, algo que é bonito, do acordo, 1000 coisas eu não coloco nas minhas falas de português mesmo. Imagina de inglês, a gente não vai agir muito diferente de uma língua para outra. Não tem como a gente agir muito diferente de uma língua para outra.
Então, vamos supor que na minha frase eu vou descrever um adjetivo com duas características. Vou descrever um substantivo com dois adjetivos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma bolsa lá, a bag, uma bolsa que é bonita e pequena, tá? Então, eu posso dizer, I have a beautiful small bag. Então, coloquei os dois adjetivos antes de bag. Mas aqui, olhando os diversos tipos de adjetivo, eu tenho aqui um deles, deixa eu só colocar a contagem aqui, um deles é color. Eu posso dizer que eu tenho uma bolsa que é bonita e vermelha. I have a beautiful red bag. Ainda assim, eu coloquei um adjetivo de opinião, pulei todos os outros e usei um adjetivo de color. Mas eu poderia dizer também que eu tenho uma bolsa que é pequena e vermelha. I have a small red bag. Vocês veem que eu não preciso usar tudo. Também não preciso usar um monte. Mas todos os adjetivos que eu usar, eles têm que caber dentro de uma ordem. Deu para vocês compreenderem isso? Me deem um feedback, por favor, antes que eu continue. Poderia repetir de novo? Eu não entendi muito bem, não. Tá, vamos lá. Você conseguiu entender, Vitória, que quando eu uso um adjetivo só, né, uma característica só, eu não preciso me preocupar com ordem? Você conseguiu entender isso? Quando é um adjetivo só na minha frase, eu não preciso me preocupar com essa ordem aqui. Mais ou menos. Beleza. Quando você olha para esses 3 exemplos aqui, verdinhos, o que tem um adjetivo só que é beautiful, eu não precisei pensar, oh meu Deus, o que vem aqui antes? Eu só coloquei beautiful house, porque eu sei dentro da minha regra que o meu adjetivo vem antes daquilo que eu estou descrevendo, que é a casa. Então, não precisei pensar nessa regra aqui de baixo. Eu não precisei pensar em ordem de adjetivo. A única coisa que eu precisei pensar foi, preciso colocar o adjetivo antes da casa. Agora, quando se trata do uso de mais de um adjetivo, como é o caso de small e black dog, aí sim, eu tenho que pensar nessa ordem de adjetivos que está embaixo. Beleza. Estou falando de descrever o meu cachorro, né? E os adjetivos que eu dei foram small e black. Por que eles apareceram nessa ordem? Por conta da ordem dos adjetivos que está embaixo. Small é pequeno. Então, qual seria o tipo de adjetivo? Seria o segundo, que é adjetivo de tamanho, small. Depois, black. Black é cor. Então, eu tenho que ir lá no 6º tipo. E beleza, então, small, red, color. Eu não poderia inverter e colocar black, small, dog. Gramaticalmente está errado. Tá? Eu tenho que seguir essa ordem aqui de baixo quando eu tenho que colocar na minha frase mais de um adjetivo. Deixa eu dar uma olhada aqui no terceiro, ó. An expensive Italian restaurant. Expensive é caro. Mas isso depende muito da opinião da pessoa. Se uma coisa, para mim, para o meu ponto de vista, é visto como caro ou barato, é uma opinião. Então, nós devemos classificar como um adjetivo de opinião, o primeiro tipo. Italian é um adjetivo de origem. E aí, ele cabe nesse 8º tipo aqui. Eu estou falando de um restaurante italiano caro. Então, como expensive é o tipo de opinião, ele vem primeiro na minha frase. Depois eu falei de Italian. Italian é um de origem, ele vem depois. Então, na hora de encaixar,
você coloca depois de um adjetivo de opinião. É uma questão de você seguir uma ordem. Se na minha frase eu tenho um adjetivo de opinião, ele aparece primeiro. Não como primeira palavra da frase, mas na hora de você colocar as características, ele deve ser o primeiro tipo. Se eu tenho um adjetivo de condição, essas conditions aqui, por exemplo, uma coisa que é limpa, seria clean, eu colocaria como um adjetivo de condição. Então, ele pode aparecer antes de um adjetivo de opinião? Não, porque dentro da minha regra, ele só pode aparecer depois de um de opinião, depois de um de tamanho, depois de um de formato. Então, é por isso que a gente precisa obedecer às regras dos adjetivos nesse formato aqui, porque um não pode tomar a frente do outro. Então, voltando. Se eu, na minha frase, que eu tenho que colocar as características antes daquilo que eu estou descrevendo, se eu estiver usando uma característica só, a única preocupação que eu tenho é colocar essa característica antes do que eu estou descrevendo, que é o caso desse A Beautiful House. Eu usei um só, então a única coisa que eu tenho que pensar é colocar beautiful antes de house. Agora, se eu utilizo mais de uma característica, eu tenho que voltar o meu pensamento para essa regra aqui. Né? Esses dois últimos exemplos, tem 2 tipos de adjetivo em cada um deles. Então, tem que vir para a ordem dos adjetivos para entender que tipo de adjetivos são esses e colocar eles na ordem certa. Porque um adjetivo de cor não pode aparecer antes de um adjetivo de idade. Um adjetivo de tamanho não pode aparecer antes de um adjetivo de opinião. Um adjetivo de propósito não pode aparecer antes, na sua frase, de um adjetivo de origem. Então, cada coisa tem o seu lugar. E nessa primeira regra aqui, todos os adjetivos que descrevem aquela coisa, aquele substantivo, devem aparecer antes daquilo que eu estou descrevendo. Então, Vitória, vamos fazer uma questão assim. Qual é a cor da sua bolsa? Sua bolsa pessoal? A cor da minha bolsa é marrom. Marrom. Tá, ela é grande, pequena? Grande. Tá. Então, vamos lá. Temos duas características para sua bolsa. Primeiro, que sua bolsa vai se chamar bag. Tá? Uhum. Se ela é marrom... Peraí, rapidinho. Miguel disse alguma coisa aqui. Vou resolver uma coisa aqui. Vou ter que sair rapidinho. Tá bom, Miguel. Beijo. Bye-bye. Então, vamos lá. Sua bolsa é marrom e grande. Marrom é um tipo de adjetivo de cor. Então, é o 6º tipo. Sim. E o fato dela ser grande é um adjetivo de tamanho, size. É o número 2. Dentro dessa regra, eu não posso colocar a característica cor antes de tamanho. Primeiro tem que falar sobre tamanho, depois a cor, e aí depois eu finalizo com bag. Então, para a gente descrever a sua bolsa, seria assim, ó. Vitória tem a big brown, né? Então, grande, marrom, bag. Deu para entender melhor? Então, você tem um tipo aqui e um tipo aqui. Tudo descrevendo a sua bolsa. Ok? Então, beleza. Michele, tudo bem por aí? Uhum. Eu entendo a confusão, gente, porque isso aqui foge do português, né? Isso aqui foge completamente do português. Então, até a gente entender, oxe, como que faz essa mudança aí? Eu não compreendo. Então, lembrem-se. Quais são os outros, né? Eu tinha parado na explicação sobre color. O outro tipo é estampa, pattern.
padrão, né? Como, por exemplo, listrado, quadriculado, coisas desse tipo, cabe nesse 7º tipo aqui, pattern. Depois, a origem, né? Às vezes uma coisa italiana, francesa, grega, brasileira, etc., cabe aqui também nesse origin. Material, matéria-prima. Uma coisa é feita de couro, de ouro, de prata, de um tecido em específico, tudo isso cabe aqui, inclusive madeira, tudo cabe nesse material. E purpose é para que aquilo foi feito, tá? Então, nem sempre a gente coloca isso nas nossas frases, o purpose, mas às vezes acontece. Então, como assim, esse de purpose? Nós podemos falar sobre o vestido, dress. Mas se eu disser wedding dress, eu estou dando um propósito para ele, porque o wedding dress é vestido de casamento. Eu estava falando sobre a bolsa, bag, mas se eu disser que que eu tenho uma sleeping bag, eu estou falando de saco de dormir, tá? Então, quando a gente coloca um purpose, é o para que tal coisa foi feita. E nessas frases, nós sempre vamos ter uma coisa que ajuda a conectar, uma coisa que ajuda a determinar ali entre uma coisa e outra para fazer a frase ter sentido. Podemos utilizar os artigos a, and e the. Dá para utilizar também os possessives my, your, her, assim como eu coloquei aqui um conector, Vitória tem. Tem hora que a gente pode colocar quantidade, aqui o exemplo é for. Tem hora que a gente pode utilizar um demonstrativo, these, those, e até mesmo some, que significa alguns, para coisas que não são contáveis. Então, essas conexões aqui são chamadas de determiners, que são determinantes, e elas fazem essas conexões. No caso ali, eu usei has para dizer que a Vitória tem, tá? E vamos lá. Então, nesse primeiro tipo, é quando nós utilizamos o adjetivo antes do substantivo. Já o segundo tipo é quando nós utilizamos o adjetivo depois de um verbo, tá? Então, utilize os adjetivos para dar informação sobre um substantivo. Então, olha só. A estrutura anterior era colocar o adjetivo primeiro, depois um substantivo. Ok. Agora, nessa segunda estrutura, nós precisamos de um substantivo na frente, depois um verbo para conectar, e aí sim, você tem um adjetivo. Welcome back, Miguel. Bem-vindo de volta. Então, nesse segundo formato, você tem os adjetivos depois do verbo que liga as coisas. Olha só a diferença. The house is beautiful. Então, the house é o sujeito. Is é o verbo que conecta, que é ou está. E beautiful é o adjetivo. The house is beautiful. Então, depende do tipo de frase que vocês querem fazer, dando características. Pensem numa frase qualquer em português, dando característica a algo, tá? Não precisa se ligar, por enquanto, nas estruturas daqui, mas já vão pensando e colocando aqui no chat, tá bom? Uma frase simples, falando sobre características, dando características a alguma situação. Podem ir colocando aqui já. Enquanto eu explico. The dog is small and black. Então, the dog vem como o sujeito. Pode falar, Miguel. Quando eu uso essas duas formas do adjetivo antes do verbo, antes do sujeito,
e depois do verbo, eu poderia dizer, por exemplo, tipo trocar a ordem. Por exemplo, the old red German car is beautiful. Sim, Ah, tá. pode sim. Não é uma coisa inflexível, tá? A questão lá da ordem dos adjetivos que eu passei, que é quando a gente fala sobre mais de um adjetivo na mesma frase, é só para que vocês entendam o seguinte, vamos lá. Quando eu trato mais de um adjetivo, eles têm que aparecer numa ordem específica, né? Naquele caso lá, todos eles aparecem antes, mas aqui também tem como vocês colocarem depois daquilo que vocês estão descrevendo. Então, não é algo engessado e, lógico, no dia a dia as coisas podem mudar, né? No dia a dia as coisas podem mudar, na fala principalmente, mas nada assim é totalmente engessado, como se fosse uma matemática, né? Deixa eu ver aqui que a Vitória mandou um exemplo. Your house is pleasant. Pleasant é agradável, também teria como colocar como nice, não tem problema, tá? Your house is pleasant. Então, your house cabe, essa frase toda cabe nesse segundo formato, né? Your house é o substantivo, ou melhor, o sujeito da frase. Is é o verbo que conecta o linking verb. E pleasant é o fato dela ser agradável, ou seja, é o seu adjetivo. Pegando essa frase e transformando naquele outro formato, eu poderia dizer que you have a pleasant house. Pleasant house. Os dois formatos são perfeitamente corretos. Deu para pegar, Vitória? Ok. Então, ó, nesse exemplo de Miguel aqui. The old red German car is beautiful. Então, old red German car. Né? 3 adjetivos antes de car. E aí conectou colocando mais um adjetivo depois. Isso é muito tranquilo de você fazer. O carro alemão vermelho, né? O velho carro alemão vermelho e assim por diante, é bonito. Então, vocês conseguem fazer essas montagens. Aquela ordem dos adjetivos é só para vocês terem uma ideia de como colocar esse monte de adjetivo aqui, ó. Old Red German. Old Red. E aí colocaria German como o de origem. Então, ficou aqui certinho. Car. E aí você adicionou um próximo de opinião no final. Mas dentro de uma lógica a gente consegue entender por que esse beautiful está no final. Ok? Voltando aqui. The dog is small and black. Tá? Então, pequeno e preto. The restaurant seems expensive. The restaurant seems é o verbo de ligação, porque traz para nosso português, isso aqui é parece, aparenta. O restaurante parece ou aparenta ser caro. Expensive. Alguns verbos de ligação, que são esses que eu circulei, podem ser o be, look, de parece, aparenta, muito semelhante ao sim, feel, sente, sound. Sound é soa, algo que soa legal, algo que soa agradável. E become é o tornar-se. Então, esses são bem comuns, verbos bem comuns de vocês utilizarem como verbos de ligação numa estrutura como essa. Tá? Então, to be, o parecer, de aparentar, de fulano parece que é fulano, ou coisa parecida. Seem, de parecer também, de aparentar, como é o caso do restaurante acima. Feel, sentir. Sound, soar. E soar é diferente de suar, lembrem disso. E become, tornar-se. Uma dica rápida
para quando nós utilizamos os adjetivos antes do substantivo, é que quando nós pensamos disso, isso é como se nós disséssemos qual casa, por exemplo, é bonita. Ou aqui, olha só. Which one, né? Isso traz a gente a beautiful house. Qual casa aqui, por exemplo? Ah, aquela que é bonita, a beautiful house. I bought a beautiful red dress. São coisas assim, mini perguntas a serem feitas quando utilizar, tá? Mas não se liguem muito nisso daqui, não. No caso de utilizar depois de um verbo, a gente pensa assim, como é aquela coisa? Então, quando utilizamos antes, indicamos qual é. Quando utilizamos o depois do verbo, nós dizemos como é aquela coisa. Então, the house is beautiful, the dress is beautiful and red. Mas vamos pensar de uma forma mais simples do que pensar só em regra, tá? A ordem dos adjetivos importa quando já estamos falando sobre o antes do substantivo. Aquela ordem dos adjetivos não se encaixa, por exemplo, nesse formato aqui, ela não importa nesse formato aqui, ela só importa no anterior, tá? Eu trouxe uma listinha de adjetivos aqui para vocês utilizarem quando precisarem, mas são adjetivos muito comuns, como bad, big, cheap, cold, difficult, easy, expensive, famous, fast, fat, good, intelligent, lovely, many, much, modern, old, poor, simple, small, strong, sweet, tall, thin e weak. São apenas, assim, adjetivos muito comuns que vocês podem classificar e usar nas frases de vocês. Então, só trazendo para cá, na primeira estrutura, vocês precisam lembrar que o adjetivo é utilizado antes do substantivo. Então, todos eles têm que serem colocados antes daquilo que você descreve. Se for um só, não precisa se preocupar com a regra dos adjetivos abaixo. Mas se for mais de um, tem que aparecer de acordo com essa regra aqui na ordem certa. No segundo tipo, você vai utilizar os seus adjetivos depois de um verbo de ligação, como está ali nos exemplos, né? O sujeito, o verbo de ligação e um adjetivo. Alguns verbos de ligação a gente já colocou ali como um exemplo, e não precisa ficar de olho naquela regra de ordem dos adjetivos nesse segundo formato aqui. Ela não importa. Ok? Então, a ordem dos adjetivos só vai ser colocada naquele primeiro formato. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão criar 6 frases. Vocês podem fazer 3 do primeiro tipo e 3 desse segundo tipo aqui. E aí, mais uma vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar print dessa segunda página aqui, vou mandar no grupo de vocês, mandando aqui agora, e aí vocês conseguem fazer o acesso por lá. E aqui eu vou deixar nessa primeira página. Aí vocês façam 3 daqui e 3 do outro tipo. Ok? Let's go. Caso surja alguma dúvida no meio do caminho, é só me chamar.
Professora, pode mandar a foto do segundo para mim pelo Instagram, por favor? Perdão, eu esqueci de te mandar lá. Vou mandar agora. Obrigada. Mandei.
Não sei se tá certo não, mas eu tentei. Vamos ver, vamos ver. Your shop is beautiful. Okay. The cat is white and blue. This clothing store is way too expensive. Beleza, tá. Pleasant car, small white car, an expensive trip to Germany. Nessas três últimas, a colocação tá certinha. A única coisa é que elas ficaram bem simples mesmo, né? Você não chegou a fazer mais. Por exemplo, a pleasant car. Você poderia dizer que fulano tem um carro agradável, né? Se fosse no caso de confortável, seria comfortable. A small white car, poderia dizer que este é, então, this is a small white car. Coisas desse tipo, né? Mas a colocação do adjetivo tá certinho. Não tem problema, não. Só se você quiser deixar mais completo. Ok? Your shop is beautiful. The cat is white, né? Uhum. And blue. Blue. This clothing store is way too expensive. Expensive. Sempre tiver X, Expensive. isso aí, X. Expensive. A pleasant car. A small white car. An expensive trip to Germany. Very good. Isso aí. Quem tiver mais, já pode mandar. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha. He seems nervous. Okay. This is a long road. You have a beautiful big family. He is wearing a red striped shirt. I want to become a better person each day in her eyes.
Her eyes are, Miguel, her eyes are black. No caso de beautiful, beautiful é escrito da seguinte forma. Tá? Só isso para a gente fazer a leitura. Can you read? Miguel? Hora de ler. Let's read. Pode estudar. Ah. Sorry, eu saí daqui sem querer. Peraí. Deixa eu... he seems nervous. This is a long road. You have a beautiful big family. He is wearing a red striped shirt. I want to become a better person each day. Her eyes are black. Ok. Na pronúncia é wearing, tá? He is wearing. Very good. Michelle, you? Eu enviei uma mensagem um pouco antes aí no chat, eu não consegui acompanhar tá. essa segunda parte. Estou ouvindo aqui, mas não consegui fazer as frases ainda, eu vou fazer depois. Ok, então. Então não deixe de mandar não, tá bom? Guys, vocês têm homework, tá? E aí vocês vão criar 5 com a gramática dessas adjective rules e 5 com o vocabulário de landscapes. Lembrem-se sempre que quando eu coloco uma quantidade, é o mínimo, tá? Vocês fazem isso e caso achem melhor praticar, o que para mim é muito melhor que vocês façam a mais, façam. Tem link de atividade, só vocês clicarem nesses 2 botõezinhos de click here. Se não conseguirem abrir o link, é só vocês me falarem que eu coloco no grupo de vocês o link direto das atividades. E aí, só para a gente fechar, vamos de plans for tomorrow, os planos para vocês amanhã. Vitória, what are your plans for tomorrow? I'm going to work in the supermarket. And go to the supermarket. Okay, very good. Miguel, your plans? I'm going to study, to gym, I'm going to school, and I'm going to play guitar. That is all. Okay, that's all, okay. Michelle, you? I'm going to work and go to the gym and going to shopping mall. Ok. Lembrem-se sempre, guys, que na hora de falar esse E, o nosso and, não tem como ser esse and, que a gente pensa, né? A gente pensa falando. Aí sai no inglês and, então, and, porque não tem o I imaginário depois do D. Tá? Sempre que uma palavra termina com uma consoante que para nós, no português, chamaria uma vogal, como é o caso de D, ou T, lembrem, não tem letra aqui, então não posso dizer o som de uma vogal, por exemplo, I. Geralmente sai som de I, and, tá? Então lembre-se, and. Ok, guys, we finished for today. Além daquele homework, eu vou deixar sobre esse texto aqui para vocês, tá? Temos o trabalho do Paulo. Então, eu vou fazer a leitura rapidinho e vocês vão utilizar essa parte aqui para fazer o homework. Eu vou modificar a quantidade e vou pedir 6 sentences. Vocês podem usar new words ou, se não forem new words, né, palavras novas do próprio texto, pode pegar palavras aleatórias para utilizar. Então, vamos lá. Hi, I'm Paulo. I live and work in a small town. There are some beautiful and old buildings there, and some hotels too. I work in a huge restaurant near the river,
and I'm a waiter there. My friend also works there. He's a great chef. The restaurant is busy every evening. The food is delicious, but I don't like my job because I have to go to sleep late. I have dinner there every night and go home at 11:30 p.m. Ok? Então, vocês podem entrar no sistema e assistir essa última parte de pronúncia. Mas aqui a gente está falando sobre o trabalho do Paulo, que ele trabalha e mora numa cidade pequena. Tem muitas construções nesse lugar, e muitas que são velhas. E o Tess também. Ele trabalha num restaurante imenso, próximo ao rio, e ele é um garçom lá. O amigo dele também trabalha lá, é um grande chefe. O restaurante é cheio, ocupado todo início de noite, comida deliciosa, mas ele não gosta de trabalhar lá porque ele dorme tarde. Ele janta lá todas as noites e vai para casa às 11h30 da noite, tá? Esse é o contexto. Então, daqui vocês vão escolher 6 palavras, inclusive se tiver alguma nova, para fazer as frases de vocês. Então, esse é o homework junto com esse daqui. Bastante coisa, né? Mas não esqueçam de entregar. Okay, guys, we finished for today. Thank you very much. See you next class. Okay.